Alexandre o Grande então, quando jovem que, antes dos 20 anos, já carregava o peso de um reino nas costas e um sonho ambicioso no coração, conquistar o mundo. Ele, Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia e da astuta Olímpia. Ele não nasceu apenas para reinar, mas para mudar o curso da história. Desde cedo, Alexandre mostrou ser extraordinário. Educado por ninguém menos que Aristóteles, ele cresceu absorvendo filosofia, ciência, estratégia militar e a arte de liderar. Mas não se engane, sua formação ia além dos livros. Ainda adolescente, domou Bucéfalo, um cavalo que ninguém conseguia montar. Essa façanha não foi apenas um ato de bravura, mas um prenúncio do homem que ele se tornaria, um líder que enfrentava desafios que outros sequer ousavam. Quando Felipe foi assassinado, Alexandre, aos 20 anos, assumiu o trono. O jovem rei herdou um exército bem treinado e uma visão ambiciosa. Mas antes de se aventurar pelo mundo, ele precisou consolidar seu poder dentro da Macedônia. Alguns líderes gregos, como Tebas e Atenas, acreditaram que poderiam desafiar o novo governante. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Alexandre marchou sobre Tebas, destruindo-a quase completamente, enviando uma mensagem clara: ele não era apenas o filho de Filipe, mas um líder formidável por conta própria. Com a Grécia sob controle, Alexandre virou seus olhos para o inimigo de longa data da Grécia, o Império Persa. Governado por Dário III, o império era um gigante rico e poderoso, mas também fragmentado e vulnerável. Alexandre sabia que vencer a Pérsia não seria apenas uma vitória militar, mas um passo para consolidar seu lugar como o maior conquistador de todos os tempos. Seu primeiro grande teste veio na Batalha do Rio Granico, onde Alexandre, com estratégia impecável e coragem descomunal, derrotou um exército persa muito maior. Essa vitória foi apenas o começo de sua campanha, mas já mostrava ao mundo quão implacável ele poderia ser. Após sua vitória no Rio Granico, Alexandre não perdeu tempo. Cada passo seu parecia parte de uma coreografia perfeitamente ensaiada. Ele sabia que, para conquistar o Império Persa, precisaria desmantelá-lo peça por peça, como um mestre enxadrista diante do tabuleiro. Foi então que chegou o momento do primeiro confronto direto contra Dário III, o grande rei da Pérsia. Dário não era apenas o governante de um dos maiores impérios da história, ele também simbolizava um desafio quase impossível. Com um exército que ultrapassava em muito o número de soldados macedônios, ele tinha recursos e poder de sobra para esmagar qualquer adversário. Mas Alexandre não era um adversário comum. O palco estava montado, a planície de Isso, em 333 a.C. De um lado, o enorme exército persa, brilhando com armaduras e estandartes. Do outro, o menor, mas incrivelmente bem treinado exército macedônio, liderado por um jovem rei que parecia ser guiado por algo além da razão, talvez destino, talvez pura genialidade. A batalha foi épica. Alexandre, como sempre, liderava da linha de frente, desafiando qualquer lógica de autopreservação. Com sua formação em falange e táticas inovadoras, ele explorou o terreno estreito de Isso para anular a vantagem numérica de Dário. Quando a poeira assentou, o exército persa estava em ruínas, e Dário fugia, deixando para trás sua família e suas riquezas. Esse momento não foi apenas uma vitória militar. Alexandre tratou a mãe, a esposa e os filhos de Dário com dignidade, mostrando que era mais do que um conquistador, ele queria ser visto como um rei legítimo, digno de respeito até mesmo entre os inimigos. Após isso, Alexandre continuou a avançar, capturando as ricas cidades persas, como Tiro e Gaza. Essas conquistas não eram fáceis. Tiro, por exemplo, resistiu ferozmente, obrigando Alexandre a construir um gigantesco aterro para invadir a cidade. A queda de Tiro provou que sua determinação era inabalável. Mas Alexandre não queria apenas derrotar a Pérsia, ele queria unir o Oriente e o Ocidente. Enquanto marchava, incentivava a mistura cultural, adotava costumes locais e fundava cidades que levavam seu nome, como a lendária Alexandria, no Egito. Ele não via as pessoas conquistadas como súditos, mas como parte de um império maior, uma nova ordem mundial sob sua liderança. No horizonte, Alexandre sabia que enfrentaria novamente Dário III, que agora preparava uma resistência desesperada. A próxima batalha, em Gaugamela, seria decisiva. Mas para Alexandre, não era apenas uma questão de vencer.
Ele queria mostrar ao mundo que ninguém podia deter sua visão. Ele queria ser imortal. Em Gaugamela, 331 a.C. Este não era apenas mais um campo de batalha, era o palco para um dos momentos mais decisivos da história. Dário III reuniu todas as forças que o Império Persa podia oferecer. Ele sabia que essa era sua última chance de derrotar o jovem macedônio que ousava desafiar o maior império do mundo. Do outro lado, Alexandre estava ciente do desafio. Seu exército era menor, mas ele confiava na disciplina, na estratégia e na lealdade de seus soldados. Antes da batalha, caminhou entre suas tropas, inspirando confiança. Ele não era apenas um líder distante, era um comandante que dividia o peso das conquistas com seus homens. O amanhecer revelou um cenário impressionante. O exército persa cobria o horizonte, com carruagens armadas com lâminas prontas para dizimar qualquer coisa no caminho. Mas Alexandre, com sua mente afiada como uma espada, já tinha um plano. Ele usou uma tática ousada, fez seu exército simular uma retirada para atrair os persas a uma armadilha. Quando o momento chegou, lançou um ataque direto ao coração da formação inimiga, mirando em Dário. Dário, mais uma vez, fugiu. Sua ausência foi o golpe final para o moral dos persas, e a vitória de Alexandre foi completa. Gaugamela não foi apenas uma vitória militar, foi a queda de um império. Alexandre agora era o senhor da Pérsia. Com a derrota de Dário, Alexandre marchou para a Babilônia, onde foi recebido como um libertador. Ele entrou na cidade não como um conquistador destrutivo, mas como um líder visionário, respeitando a cultura local e integrando seus costumes. Seu objetivo não era apenas governar, mas unir. Apesar do título de Rei dos Reis, Alexandre não parou. Ele perseguiu Dário, determinado a capturá-lo e solidificar sua posição. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Dário foi assassinado por um de seus próprios homens. Ao encontrar o corpo de seu antigo rival, Alexandre lamentou a morte de alguém que ele via como digno de enfrentá-lo. Com isso, ele não apenas vingou Dário, mas também tomou para si o manto de legítimo governante do Império Persa. Mesmo com o vasto Império Persa sob seu controle, Alexandre não se deu por satisfeito. Ele começou a olhar para o leste, para as terras ainda desconhecidas. Cada conquista parecia alimentar seu desejo de ir além, como se ele estivesse em busca de algo que nem ele mesmo sabia explicar. A marcha para a Índia seria seu próximo grande desafio, e, como sempre, Alexandre estava disposto a enfrentá-lo de frente. Após consolidar o controle sobre o vasto Império Persa, Alexandre estava longe de descansar. Ele olhava para o horizonte, como se o mundo conhecido já não fosse suficiente. Para ele, o leste era mais do que uma direção, era uma promessa de algo grandioso, talvez a imortalidade que tanto buscava. Com essa visão, liderou seu exército rumo à Índia, uma terra mística e cheia de desafios que muitos nem ousavam imaginar. Essa jornada não era apenas uma campanha militar, era um teste de resistência. Alexandre e seus homens enfrentaram desertos abrasadores, montanhas traiçoeiras e rios gigantescos. Mesmo assim, ele seguia em frente, inspirado por lendas de riquezas e terras exóticas. Seus soldados, leais e cansados, o seguiam, ainda que começassem a questionar até onde ele pretendia chegar. No rio Hidáspes, na atual região do Paquistão, Alexandre encontrou um dos maiores desafios de sua carreira militar, o rei Poro. Poro não era apenas um guerreiro, mas um símbolo do espírito indomável da Índia. Ele tinha um exército numeroso e elefantes de guerra, verdadeiros tanques da antiguidade. Para muitos, parecia um obstáculo intransponível, mas Alexandre enxergava uma oportunidade de provar mais uma vez sua genialidade. Sob a chuva torrencial, ele executou um plano brilhante. Enganou Poro com manobras de distração e atravessou o rio em um ponto inesperado, pegando o inimigo de surpresa. A batalha que se seguiu foi feroz, mas Alexandre venceu. No entanto, ao invés de humilhar Poro, ele o tratou com respeito e até o manteve como governante de suas terras, agora sob domínio macedônio. Esse gesto de magnanimidade mostrava um lado de Alexandre que ia além da guerra, ele queria criar alianças e unir culturas. Com a vitória no Hidáspes, Alexandre parecia imparável. Mas seus homens estavam exaustos, tanto física quanto emocionalmente. Após anos de batalhas e marchas intermináveis, eles se recusaram a seguir adiante.
Alexandre tentou persuadi-los, falando sobre o infinito e os sonhos de conquistar o mundo, mas pela primeira vez, encontrou resistência. Ele cedeu, algo raro para alguém de sua natureza, e decidiu retornar. A viagem de volta foi devastadora. Alexandre levou seus homens pelo deserto de Gedrósia, uma travessia cruel que custou a vida de milhares. Apesar disso, ele continuava planejando o futuro, governar o maior império que o mundo já viu, fundindo culturas e criando algo que ninguém poderia apagar. Ao chegar à Babilônia, Alexandre parecia invencível, mas o destino tinha outros planos. Aos 32 anos, no auge de seu poder, ele adoeceu misteriosamente e morreu. Sua morte deixou um vácuo imenso e um império tão vasto que rapidamente começou a se fragmentar. No entanto, o impacto de sua vida ecoaria por séculos, moldando o mundo em formas que nem ele poderia imaginar. Alexandre pode ter partido jovem, mas deixou para trás algo que não morre, uma história de coragem, ambição e genialidade que inspira até hoje. Ele não conquistou só terras, mas também a eternidade. E, talvez, era isso que ele buscava o tempo todo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!